Seja bem-vinda a mais um Diário de Eva. Eu sou a Letícia. Eu sou a Paola. Então você já deve estar acostumado aqui com a gente, né? Eu espero que sim, eu espero que você já tem que ter visto todos os episódios, né, Pá? Sim, se não viu, volta lá, vai no canal da IPP. Tem só um canal lá, uma página do Diário de Eva, que você vai assistir todos os nossos programas. Acho que tem mais de 30 episódios de Diário de Eva. Então a gente está aí, ó, com uma gama enorme de vídeos para você acessar sobre qualquer assunto. Tem sobre idolatria, sobre assuntos femininos, o que é feminilidade, relacionamentos, namoro, enfim. Tem aí para todas as áreas da sua vida, né, Pá? Sim, vale a pena. Vale. A gente está sendo edificada também, porque como a gente sempre cita aqui, não para na gente, nunca para na gente. A gente sempre traz um convidado muito especial para falar sobre um assunto muito bom, para edificar a sua vida e a nossa vida. Exatamente. E o tema de hoje qual é, Pá? Vamos falar sobre carência. Carência. Carência é carente? Carência Pá. é difícil, né? Porque acho que todo mundo é um pouco carente, né? Acho que todo mundo sente aquela necessidade de atenção, de cuidado. afeto. A questão é qual que é o limite, né? É verdade. Onde a gente detecta o pecado, né? Até onde aquilo ali está afetando a nossa vida com Deus. Sim, essa é a ideia do Diário de Eva, trazer temas que fazem parte do nosso dia a dia e para a gente discutir biblicamente, porque a gente não quer viver em pecado, né? Exatamente. Então, se você deseja uma mudança bíblica, você entende que sua vida precisa mudar e você precisa se parecer mais com Cristo, então escuta essa palavra aqui com a gente, porque às vezes você acha que você não é carente. Ah, isso aí eu tiro de letra, eu não sou não. Sim. E aí depois você descobre que tem um fundinho ali, né? Sim, a gente como apresentadoras, a gente sempre apanha do lado de cá e quer que você apanhe com a gente. E o mais engraçado é que como a gente está aqui no balcão, a gente não pode chorar, a gente, né? A gente Não. segura aqui as emoções para apresentar bonitinho, mas Às vezes até escapa, né? É. Mas a gente às dá vezes aquela dá controlada. aquela segurada aqui na lágrima e segue o baile, mas chega em casa a gente dá aquela chorada, Assiste de novo e sofre em casa. sofre em casa. Mas é um sofrimento bom, é um sofrimento que faz a gente Sim. melhorar. É um Então, sofrimento por crescimento, né? É crescimento em Cristo. Tem coisa melhor? Não tem. Não tem gente. no Brasil. Você saber que você está parecendo com o seu mestre. Nossa, dá até vontade de chorar agora. Mas hoje a gente tem uma passagem que é bíblica para a gente refletir já sobre o assunto. Sim, porque a gente é incentivado a amar, né? A Bíblia fala que a gente tem que amar. Então a gente acaba querendo ser amado também. Mas o amor bíblico é diferente do que é Exato. pregado por aí, né? Então a gente vai ficar aqui com o seguinte texto. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 4, 9. Lindo, né? Lindo. Não, essa Esse passagem- texto as pessoas usam muito para casamento, né? Mas o amor é tão amplo, né? É. Quando a gente fala de profundo. carência aqui, a gente vai ver como que ela afeta todas as áreas da nossa vida, né? Nosso relacionamento com os pais, nossos relacionamentos com amigos, nossos relacionamentos, às vezes, com líderes, pastores, chefes, assim, muita coisa. É bem profundo. E para falar hoje, a gente vai ter a Larissa Ferrari, mas calma lá, que agora a gente tem um momento especial. É um momento Sim. de interação. Momento que você É o tá- seu momento. É o seu momento de participar. A gente está aqui com o Sim. celular aqui do lado para já ver quem está comentando, quem é que está falando. Sim. E esse Vamos momento é chamar- qual, Pá? A gente vai fazer agora o quiz de Eva. Você tem alguém na sua vida que você não se imagina sem? Reflete aí. Eu te dou um momento. Eu já estou pensando no meu também. Mas olha só, você já pensou o quanto que você pode desejar ter uma pessoa para o resto da sua vida? E aí, o que acontece se ela sair? O que acontece se ela viajar? O que acontece se ela morrer? O que acontece se, por um acaso, por alguma circunstância, ela não estiver mais lá? Sim. Essa é uma boa coisa para a gente pensar. Tanto é que eu falei agora há pouco que isso pode atingir qualquer tipo de relacionamento na sua vida. Né? Um relacionamento com seu pai, com o filho. E a gente precisa pensar, né? O quanto a gente
precisa ou acha que precisa de uma outra De uma pessoa. outra pessoa. E isso é um fio muito tênue, né? Porque a gente tem que amar. E olha aqui a passagem sobre o amor, né? Sim. A gente tem que amar verdadeiramente as pessoas, genuinamente as pessoas. Mas e aí? Quando a gente passa para o nível da carência, e aí como que a gente arruma esse emaranhado de coisas? Como que a gente ama e é amado verdadeiramente, né? Exatamente. E assim, teve umas respostas, porque quando sempre eu falo aqui, que eu coloco no meu Instagram, no Instagram da igreja, no Instagram da Tainá, a Paola também, a gente sempre coloca enquete, fazendo a pergunta que vai ser lançada aqui no Quiz de Eva, para já ter umas respostas prévias, até para montar as perguntas, para tirar as dúvidas de vocês. Para você já começar a participar antes do programa, já chegar aqui preparado. Você quer uma TV mais interativa? Então, você não tem aqui, ó. Olha as respostas que eu tive. Não mais. Não tem mais pessoas aqui que ele vive sem, que a pessoa vive sem. Aí colocaram minha mãe, Jesus só, o resto dá para viver sem. Evangélica. Tirando Deus e a família, ninguém. Uma pessoa evangélico aqui, né? Você viu? E aí teve mais interação, mas a gente vai ver a do chat daqui a pouquinho. Então agora eu quero chamar a nossa queridíssima. Quem é a nossa queridíssima de hoje? Larissa Ferraro, né? Larissa. Já é conhecida do Diário de Eva. Ela já daqui a pouco está aqui no balcão apresentando, né, Lari? Deus quiser, um dia eu quero ir pessoalmente. Estão me vendo, Acho meninas? que ela tá sem áudio. Tá. Oi? Não, produção, me ajuda. Tá. Pronto. Agora foi. Oi, estão me vendo? Sim. Agora está ruim. Eu falei que sim, eu quero ir aí, viu? Um dia eu quero... Nosso sonho. Nosso sonho de consumo, ter todos os nossos convidados aqui. Imagina ter Larissa Ferraro aqui todo mês. Todo mês. Todo mês aqui no nosso sofazinho, a gente toma um café conversando. As pessoas vão se sentir aqui dentro do estúdio. Lari, já vou começar aqui com a pergunta que é o carro-chefe, né? Que vai girar todas as outras perguntas. O que é carência? Vamos lá, o que é carência? Né? Se a gente vai olhar a definição de carência, seria a falta de alguma coisa, né? Isso pode ser carente de em vários aspectos. Mas o que popularmente a gente usa esse termo carência para falar da necessidade afetiva, né? E é esse foco que nós vamos pegar aqui no programa hoje, da necessidade afetiva. E aí, usando a carência nesses termos, né, de necessidade afetiva, ela se manifesta de algumas formas. Vou falar aqui algumas possibilidades. Então, a carência ela pode se manifestar através de expectativas irreais sobre pessoas e relacionamentos. Espera além do que as pessoas têm a capacidade de pegar. O medo de desagradar, medo excessivo. O ciúme. Tá falhando o áudio dela. Que os ciúmes, o amor não sente ciúme, né? O medo de solidão, medo excessivo da solidão, a necessidade de controlar outras pessoas e a necessidade também de chamar a atenção. Essas são algumas maneiras que a carência se manifesta nas pessoas, que a gente vê em geral. Agora... é muita coisa, né? Não, tem vários fatores que, assim... Todo mundo se identifica em algum deles, né? Sim. Todo mundo tem uma pontinha ali de carência, como a gente falou no começo do programa. Pode ser que, ouvindo assim a primeira vez, a gente fala, não sou carente, não. Mas aí, olhando esses passo a passos, né? Tipo, olhando esses fiapinhos que às vezes a gente não percebe no dia a dia, a gente, eu acho que é difícil a gente avaliar quando a vida está seguindo, né? Os seus relacionamentos, a gente acaba achando que está tudo normal. Aí, pensando dessa forma, Larissa, como que a gente consegue fazer uma autoavaliação e saber se nós somos carentes? Como eu posso avaliar isso, se eu estou passando dos limites do normal dentro disso? A gente entende que a gente precisa, de fato, uns dos outros, né? A Bíblia incentiva a gente a se relacionar uns com os outros,
que nós sabemos que precisamos uns dos outros, mas qual que é o limite? Como que eu posso avaliar, me autoavaliar nesse sentido e saber se eu estou dentro de um padrão bíblico nos meus relacionamentos? Eu pensei aqui em algumas perguntas que nós podemos fazer a nós mesmos para identificar como é que nós estamos diante dessas formas que a carência pode se manifestar, né? Então, eu coloquei assim: o que você espera de relacionamentos em geral? Como é que você espera que as pessoas te tratem? Você já tem ali na sua cabeça que as pessoas deveriam te tratar como? Você mente ou omite informações nos seus relacionamentos por medo das pessoas te rejeitarem? Você tem desejo de controlar seu marido, seu namorado ou suas amigas? Você tem esse desejo de controlar as pessoas, o que elas vão fazer? Você se incomoda quando a pessoa, às vezes até com amizade mesmo, a sua amiga vai fazer alguma coisa, ela não te avisou e de repente você se depara com a foto dela no Instagram fazendo aquilo ali. Qual é a sensação? Será que você fica assim, nossa, ela nem me avisou, por que ela me avisou? Por que ela não me chamou? Né? Então isso pode. Quem nunca? Quem não? Lembrando aqui vocês comentando no início, né, que vocês apanham também, mas quem apanha primeiro sou eu, viu? Eu apanho primeiro para estudar, né, sobre o que a gente vai falar e eu não sou diferente de vocês, perto do mesmo jeito, né? Mais duas perguntas. Como você se sente quando você está sozinho? É algo que incomoda simplesmente ou é algo desesperador? Porque tem gente que não consegue fazer nada só. É verdade. Porta, veste, fala, age para chamar a atenção das pessoas para você. Então, a resposta a essas perguntas nos ajuda a identificar se nós estamos agindo de uma maneira carente. Nossa, dá pra pensar em muita coisa, né? Aí você começa a relembrar dos erros do passado, né? Sim. Você falando assim, quem nunca, né? Quem Teve nunca? aquela. Como assim? Não me chamou Como pra essa assim? festinha? E o pior é que a gente fala assim, de carência, como se fosse só pra relacionamento amoroso, né? Tipo, ai, meu namorado fez isso, ai, meu noivo fez aquilo. E aí, quando a gente para pra ver, até, tipo, nossos pais. Sim. Ai, ou, tipo, comeu um negócio e não deixou pra gente, ai, eles não me amam. E pra Ai. quem tem irmãos ainda, a minha mãe ama Nossa. mais o meu irmão do que a mim. Aí Tem a de gente já tem tudo. vários casos aqui, né? Casos de Sim, da não vamos gente- abrir aqui detalhes. Mas pensei em várias áreas aqui. Você aí de casa, você refletiu sobre se você é carente, quais áreas você. Quais pessoas que você identifica que você tem uma carência maior? Vai refletindo aí, vai colocando aqui nos comentários pra gente, que a gente gosta de ouvir história e a gente gosta de contar também, né? E manda também seu comentário aqui no chat do YouTube, que a gente está acompanhando também. Se A você gente tiver tá perguntas, a gente já pode lançar Exato. aqui. Porque aqui é interatividade. A Larissa já está acostumada aqui com pergunta do nada. Assim. A gente tem um roteiro, mas a gente sempre está com uma pergunta do nada. Porque a gente sempre coloca as perguntas do chat, as pessoas gostam de interagir. E é bom porque, assim, você às vezes fica com vergonha de fazer a sua pergunta, mas a gente vai subir esse vídeo na íntegra depois. E aí uma pessoa que está assistindo lá de casa depois do programa, ao vivo, ela pode se identificar com a sua pergunta. Entendeu? É muito mais legal, porque às vezes a dúvida que você tem é de outra pessoa e aí acaba sanando tudo de uma vez. Então, a próxima pergunta é muito interessante, porque a pessoa está assim, tá, mas a Bíblia fala sobre carência, onde eu posso tratar biblicamente, né? Aí, qual que é, Larissa? Onde que a Bíblia fala sobre carência? O que ela diz sobre isso? É muito bom a gente tratar sobre esses temas, né? Porque o que acontece com a situação da carência na Bíblia é a mesma coisa que acontece com qualquer outro rótulo que o ser humano tenha criado. Se você vai numa chave bíblica, você não vai encontrar a palavra carência nesse sentido, né? De necessidade afetiva. Porque isso é algo que nós, em um tempo mais recente, que nós adotamos essa ideia e entendemos dessa forma que a gente está tratando aqui. Então, o termo carência a gente não vai achar. Mas, se a gente olha para essa descrição que a gente acabou de falar, né, como é que a carência se manifesta, aí nós vamos para atitudes, para comportamentos que a Bíblia trata.
Que a Bíblia trata de cada uma dessas coisas que eu falei aqui para vocês. Então, por exemplo, expectativas irreais. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus. Então, nós sabemos que todos são pecadores. Se eu tenho uma expectativa de que eu vou me relacionar com alguém, aquela pessoa nunca vai fazer nada que me desagrada, é uma expectativa completamente irreal. Não vai acontecer. João 16:33, Jesus já disse que nós teríamos aflições. A gente pega a descrição em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4, falando como é que os homens seriam nos últimos tempos. Então, que os homens, já começa a lista dizendo assim, os homens são egoístas. Mas essa palavra egoísta, no grego, ela seria um termo assim, os homens serão amantes de si mesmos. Isso como uma coisa ruim. Diferente do que o mundo fala, que nós devemos ser amantes de nós mesmos, a Bíblia considera isso como uma coisa muito ruim. Então, os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. Então, a gente já tem que saber que as pessoas são egoístas. Nós somos egoístas. Nós buscamos os nossos próprios interesses, em geral. Então, nós vamos nos decepcionar nos relacionamentos. Não dá para ter expectativa diferente disso. Medo de agradar as outras pessoas. Mateus 10:28. Jesus vai dizer: temer o homem, mas temer unicamente Deus. Então, nós não temos que ter medo das pessoas quando nós precisamos falar alguma coisa. Nós vamos, a verdade é essa. Nós, em algum momento, ou em vários momentos, nós seremos rejeitados. Principalmente se quisermos viver piedosamente. A Bíblia fala isso também. Quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição. Então, nós seremos rejeitados. Não devemos ter expectativas também irreais em relação a isso. A questão do controle, querer controlar as pessoas, a questão do ciúme também. Qual é o coração do controle do ciúme? É o orgulho, é eu achar que eu tenho direito sobre as coisas, sobre as pessoas. E aí, quero indicar esse livrinho aqui, pequenininho, ele é bem pequenininho, e vou dizer que foi um dos livros que mais impactou a minha vida. Um dos que mais impactou, do Stuart Scott, muito bom, não é fácil de achar, mas se você achar alguma conferência, alguma coisa do tipo, compre logo em estoque. Quando eu acho, eu compro logo em estoque e dou para um monte de gente. Porque é um livro que vai assim mostrar, revelar mesmo o nosso coração. Vai expor, dói. Todos nós somos orgulhosos. A pergunta não é se nós somos orgulhosos, mas é o quanto nós somos e aonde isso se manifesta. E a carência, tem muito no coração da carência, tem o orgulho. Então, isso é uma coisa que a gente deve tratar. O medo da solidão. As escrituras tratam muito. Deus diz que Ele nunca vai nos abandonar. A gente estuda os Salmos. Uma coisa que eu indico muito para as pessoas que lutam com a carência é estudarem os Salmos. Nos Salmos nós vemos muitas das expressões dos salmistas dizendo que se sentem solitários, que estão abandonados, que estão sofrendo perseguição, que ninguém sobrou. Tem até um salmo que diz, agora não vou me lembrar qual é o salmo, mas que diz que o meu melhor amigo, aquele que estava sempre comigo, foi o que me traiu. Então, os salmos, eles mostram ali as emoções que são comuns a nós, mas também eles mostram qual é a solução. A gente geralmente vê essa dinâmica do salmista ali se lamentando, falando o que está acontecendo, o que ele está sofrendo, e aí em seguida tem aquele ponto de virada que eu chamo. Que aí ele fala, mais Deus. Mas aí quando eu entrei nos átrios do Senhor, e aí tudo muda, e aí o salmista começa a atinar com ele mesmo, nossa, realmente eu passei a pensar nas promessas do Senhor, e aí o coração vai mudando. Então é um ótimo exercício para quem luta com carência, estudar os salmos, estudar o que o salmo o que o salmista está expressando, aonde é que ele acha esperança, como que ele está lidando com aquilo ali. Então essas são algumas das coisas. Legal. De certa forma, você já até respondeu essa próxima pergunta, né, que a gente quer colocar, mas vamos supor que as pessoas estão assistindo e falaram, não, eu estou passando dos limites, eu acho que eu tenho atormentado algumas das pessoas à minha volta com a minha carência. Quais são os passos práticos para eu caminhar em direção à mudança nesse sentido, Larissa? Tem algumas sugestões?
Com certeza. E é interessante, né? Não sei se é interessante, se é triste, se é o quê, mas quando a gente chama o que Deus criou por outro nome, a gente pega e muda o rótulo, né? A gente tem dificuldade de achar uma cura, vamos colocar assim, né? As pessoas têm muito essa questão, como é que eu posso me curar disso? Como é que eu posso me libertar de tal coisa? Enquanto que, quando a gente pega esses pontos que nós vimos aqui, nós, na verdade, estamos falando de alguns pecados. E a dinâmica da mudança para pecado nas escrituras ela é sempre a mesma. Então ela começa no arrependimento. Então, se eu estou agindo dessas formas, sendo carente, sendo ciumenta, controladora com as pessoas, se eu tenho medo excessivo, se eu tenho expectativas irreais, aí depois eu sobrecarrego as pessoas com as minhas acusações, perturbando elas o tempo todo. Se eu estiver agindo dessa forma, o que eu preciso é me arrepender, confessar diante do Senhor, pedir perdão. Toda mudança, ela inicia nesse processo de arrependimento e confissão. Porque é a maneira que Deus vai limpar o nosso coração. A gente fica limpo diante de Deus, confessa, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então a gente limpa o terreno para a mudança. E aí o processo de mudança nas escrituras, ele tem uma estrutura. A gente vê isso em Efésios 4, do 22 ao 24. E essa estrutura, ela é o seguinte: eu paro de fazer o que é próprio do homem sem Deus, né, da vida do descrente. Então, eu paro de ter esses comportamentos, eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, com as escrituras, eu vou entender o que as escrituras ensinam sobre esse assunto, e eu passo a agir como uma cristã madura, obedecendo as escrituras. Então, o passo a passo da mudança é esse. Primeira coisa, pedir perdão. Se você se identificou nesses pontos, se você está identificando que você tem sentido essa dependência das pessoas, você tem feito das pessoas a sua fonte maior de esperança, se você acha que se você casar ou se você tiver bons amigos, se isso vai resolver todos os problemas da sua vida, tornou um ídolo. Então você precisa se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho idolatrado amizades, eu tenho idolatrado meu namoro, eu tenho idolatrado o desejo de casar, peço perdão. E aí eu vou começar esse passo de parar de fazer, renovar a mente e fazer outras coisas. Ele não vai acontecer assim, tão simples, né? Não é matemática, mas essa é a estrutura. Então, se eu me deparo novamente ali tentando controlar um amigo ou tentando controlar meu marido, eu paro novamente, peço perdão novamente. Senhor, me ensina, eu quero agir da maneira que te agrada. E meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma oração que Deus responde, é quando nós oramos de acordo com a vontade dele. Se ele manda nós fazermos alguma coisa e a gente ora pedindo que ele nos ajude, não tenham dúvida de que ele vai ajudar. Né? Ele vai ajudar, porque isso é parte do nosso crescimento à semelhança de Cristo, que é algo que traz glória ao nome dele e ele quer que a gente faça. É muito real isso, né? De como a gente cria ídolos e como esse processo da dinâmica, como você disse, a dinâmica do coração é muito parecida para tratar os pecados, né? Então, esse processo de despojar e revestir, esse processo de você... A gente sempre vai repetir aqui. É um processo, assim, até glorificação em Cristo, né? Porque quando você termina de se revestir por conta de um pecado, você vai começar o mesmo processo de despojar e revestir. E, assim, parece cansativo até de falar, né? Mas é um processo que, se a gente parar, volta vários outros, né? Sim, e aí tem alguns pecados que, às vezes, a gente nunca lidou durante a vida e você passa por um processo e começa a lidar com aquilo. Por exemplo, dos exemplos que a Larissa citou, a pessoa sempre lidou super bem, sei lá, com a solteirice ou com relacionamentos de forma geral. Chega uma fase na vida em que as coisas começam a ficar mais difíceis, aí perde o contentamento, perde a satisfação em Deus e começa a ter que lidar com isso, né? Então, é muito importante a gente estar atento onde está o nosso coração, onde a nossa satisfação, se ela está totalmente em Deus mesmo. E é aquela questão de você estar atento, porque se você estiver de pé, cuidado para você não cair, né? Porque às vezes você olha assim um tema como esse, carência.
Nossa, eu sou super de boa. Sim. Nossa, eu tô tranquilo, sem problemas. Escutou a Larissa Ferraro falar de tudo. Ainda assim, continua, tô Sim. tranquilo. Quando a É gente importante. pensei agora em mães, por exemplo, né, que tava tudo bem até o filho chegar na idade de casar, né, e de sair de casa, tava tudo Exato. tranquilo, relacionamento saudável, a namorada dele é ótima, de repente, não é mais. Como assim casamento? Como assim você vai sair de casa? Vem todo mundo morar aqui que vai dar tudo Não, certo. vem pra mim, constrói aqui um sobradinho em casa, tá tudo certo. E não desapega, né? Então, Você vê que... tem que ficar Isso é bem atento. importante, porque às vezes a gente não lida com isso agora, mas no futuro, se a gente escutar isso e internalizar, e estudar as escrituras, e ler os salmos, e identificar esses pontos, identificar que a gente é falho e que a gente tem propensão de cair, a gente consegue lidar com isso melhor no futuro, né? Sim. Assim, pra tudo. Se preparar para não pecar, né? Se preparar. Aqui é a gente preparado. Que Deus faz isso, né? Deus quer as pessoas preparadas, os filhos deles preparados, dele preparado. Agora, a minha pergunta é: esse aqui acho que você já falou um pouco, mas eu acho importante a gente reforçar para as pessoas saberem onde elas buscarem, né? Quando elas se depararem com a carência, quais são as verdades bíblicas que elas devem manter em mente? Porque a gente A sempre gente lida teve com. até um comentário aqui da. Deixa eu ver se eu acho aqui. Da Wanda, que ela disse que nesse período de quarentena, a pessoa passou a se deparar, né? Se sentiu mais sozinha, mais não sabendo lidar, né? Com a falta da família, a falta dos amigos. Então, como lidar com isso, né? Então, Larissa, responde para nós. Desculpa, Não, roubei essa pergunta. complementou. Aqui é incrível assim, Mas essa interatividade que tem entre nós. vocês estão dizendo aí é dessa forma mesmo. Todos nós somos pecadores. Nós queremos ter uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústias, mas isso é irreal. Então, por isso que a importância das expectativas corretas. Se eu tenho uma expectativa de que a minha vida vai ser sem dor, sem problema, sem sofrimento, tudo dando certo, o quanto de frustração que eu não vou colher? Vai ser toda hora. Contrário disso, se eu tiver a informação correta, se eu tiver as crenças corretas de quem eu sou, de quem Deus é, né? Eu falei na semana passada o programa sobre autoconhecimento que eu estava aí de manhã com vocês, né? Que são as duas coisas mais importantes que nós devemos saber: quem eu sou e quem Deus é. Se eu tenho isso correto na minha mente e tendo isso correto, eu vou saber que eu sou pecadora, eu vou pecar, então eu preciso saber como lidar com isso. Né? Como vocês acabaram de falar, às vezes a pessoa nunca teve problema de carência e aí acontece alguma coisa que abala ali e Deus, ele é especialista em fazer isso para poder revelar o nosso coração, né? Ele traz as provações para que o nosso coração seja revelado e para que ele possa limpar. Então alguma coisa acontece ali na minha vida e eu manifesto ali o pecado. Por quê? Porque Deus quer limpar. Então eu preciso, da mesma forma que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, nossos pecados também, né? Isso é triste. Sim. A gente está sempre nessa dinâmica, né? Mais uma coisa que eu também coloquei no meu Instagram algumas perguntas sobre a carência, e aí eu falei muito, eu puxava para as pessoas assistirem o programa agora, e eu toda hora mencionava a história do passarinho. Eu falei, olha, presta atenção na ilustração do passarinho, presta atenção na ilustração do passarinho. É o seguinte, sobre essa questão de carência, como a gente vê se isso é simplesmente o fato de a gente estar vivendo em um mundo caído ou se virou um pecado. Como é que a gente lida com isso? Né? O passarinho, ele pode pousar na nossa cabeça? O que vocês acham? Se ele pode pousar? Pode, né? Pode. Trai um passarinho agora aí no estúdio e pousar na cabeça de vocês, sim? Pousar. É bem provável. Bem improvável. Bem provável. Provável, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. O passarinho pode tentar até pousar e não conseguir. Agora, o passarinho pode fazer um ninho na sua cabeça? Não. Não dá. Aqui, Só se contando com o meu cabelo, acho que dá. ele faria um ninho só se você o quê? Se a gente ficasse parado. Se a gente não fizesse nada, eu acho, né? Tipo, Já, né?
Porque se o passarinho posa na minha cabeça, até como reflexo, eu vou querer tirar ele de lá. Eu não vou ficar Sim. alimentando ele, né? Trazendo minhoca para ele comer, para Ai, ele meu Deus. ficar, tomando os gravetos aqui, para ele poder, né, aconchegado aqui e tal. Então, o passarinho ele pode pousar na minha cabeça. Agora, o passarinho fazer um ninho na minha cabeça, só se eu deixar. Por que eu estou usando? Eu vou sentir carência. Eu vou sentir carência por quê? Porque eu sou uma pessoa pecadora vivendo em um mundo pecador. Então as pessoas vão me desapontar, eu vou ficar sozinha, as amizades vão embora, eu vou. Isso tudo vai acontecer com a gente em algum momento ou outro. Ao longo de uma vida inteira isso vai acontecer. Então eu vou sentir isso. A questão é, o que eu faço com isso? Eu vou alimentar isso? Eu vou ali no momento que de repente um namorado me abandonou, isso aconteceu, eu vou ficar só olhando todas as pessoas ao meu redor que têm namorado e como elas são felizes. E olha eu como eu sou miserável e eu vou assistir todos os filmes românticos com final Meu feliz. Deus. Alimentando. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a minhoquinha, estou trazendo os gravetos, ou seja, eu estou criando o próprio ninho para o passarinho ficar na minha cabeça. Né? Então, vai vir, tudo isso vai vir, mas. E aí eu vou para as escrituras e vou lidar com a maneira que isso está se manifestando. Está se manifestando pelo controle das pessoas, está se manifestando pelo ciúme, está se manifestando pelo medo de falar a verdade, pelo medo das pessoas rejeitarem. E aí eu vou lidar com essas questões de acordo com a maneira que a carência está se manifestando, né? Eu achei interessante uma coisa. Tudo isso que você falou é fruto de algo contrário dessa passagem que a gente leu no começo, né, de Coríntios, que o amor não é ciumento, o amor não se ufana. Então, a própria Escritura nos dá toda a substância, todo o parâmetro, toda a estrutura para a gente não ser carente, né? A gente parar para pensar o quanto a gente deveria servir o outro e não esperar que todo mundo nos sirva, né? Eu acho que Esse serviço ele é muito importante. Ele é uma das soluções para quem tem a luta com a carência. É o servir, é ocupar o tempo em identificar e suprir a necessidade dos outros, em vez de se que as suas necessidades não estão sendo supridas. exato. Isso, eu lembrou um episódio daqui do Diário de Eva que a gente falou sobre toque. E aí a gente até citou um filme que o ator do filme, ele chegava à conclusão, depois de ver todas as pessoas com toque lá, ele chegava à conclusão de que as pessoas prestavam atenção em si mesmas o tempo inteiro. Por isso que elas desenvolviam um toque muito mais acentuado, porque era uma preocupação em ser o senhor da própria vida. E não é um filme crente, não é um filme cristão, mas me chamou muita atenção esse fato de ele perceber que o toque era uma forma da pessoa se concentrar totalmente em si mesma. E é todo pecado que a gente comete, toda idolatria é fonte disso, né? Uma tensão em nós mesmos, né? É difícil, porque você olha para as outras pessoas e pensam como que essa pessoa pode me servir, né? O que ela tem para me oferecer? E às vezes nós somos tão pecadores que até no serviço a gente pode servir pensando na retribuição, né? Ah, ela vai ser minha amiga por isso, ela vai me dar atenção, então. E é difícil. Gente, é muito pecado. Eu tô em choque ainda. Me ajuda, Larissa. Larissa, a gente teve um comentário aqui do Adriano falando sobre como a carência também atinge os homens. A gente sabe que o Diário de Eva é um programa com foco nas mulheres, mas que a gente também tem homens Público masculino, né? Exato. Você acha que tem algum gênero que tende mais para a carência? A mulher é mais tendenciosa à carência do que o homem? Eu tenho essa impressão, né? Não posso dizer que a Bíblia afirma isso, não tem versículo para. Mas as mulheres, em geral, elas são mais emocionais, né? Em geral. Eu conheço muitos
casais onde a mulher é bem mais racional do que o homem, né? Mas eu penso que, em geral, as mulheres são mais emocionais e tem uma luta maior com isso. E até porque o mundo ao nosso redor, acho que alimenta mais isso nas mulheres, né? Apesar de que isso tem mudado. Porque nós vivemos uma época que é Ah, sim. contra, né? O homem tem sido considerado algo a se eliminar da sociedade, né? O homem não pode querer ser homem. Então, Estamos sendo incentivadas cada vez mais à independência e à autossuficiência, né? Desde pequenos, né? Somos criados a não precise de ninguém, não dependa de ninguém. Só que uma Só que hora isso que é muito ruim, né? a gente não Porque aprende a criar o equilíbrio, né? não, eu acho que até para quem não é cristão, quem não tem relacionamento com Deus e não tem de onde tirar, né? De onde suprir, porque a gente é cristão e a gente tem a fonte. Por mais que a gente encontre carência na nossa vida, e aí a gente tem a fonte onde a gente corre para matar nossa sede, né? Que é as Escrituras. Que a gente lê Coríntios e a gente consegue se regozijar, entender e colocar em prática pela graça de Deus. Agora, uma pessoa que não é cristã, que acaba se deparando com a carência e ainda tem uma cobrança da sociedade de não ser carente, de mostrar que é a supermulher, o super-homem, e como que ela lida, né, com essa confusão dentro dela? você pode repetir, por favor, Lê? É o que eu disse sobre os não crentes, como que eles lidam com a carência quando eles não têm a estrutura bíblica, quando eles não têm a escritura como base, e ainda assim eles sofrem a cobrança do mundo de serem super-homens, super-mulheres, e ter que conciliar, né, a cobrança com a carência que eles têm e não podem demonstrar. Na verdade, sem Cristo, né, a gente não tem como resolver essa questão da carência, porque Deus colocou dentro de todo ser humano um espaço que só Ele preenche. Preenche. E a gente fica buscando, o homem fica buscando isso em vários lugares e não consegue preencher. Então, a busca do descrente é uma busca realmente desesperada, porque ele tenta várias coisas e nada encaixa, nada é sustentável. Então, é aquelas coisas que dão prazeres momentâneos e aí ele vai atrás de mais, de mais, de mais, porque não sacia. É como se você estivesse com fome e alguém estivesse te dando ali só água. E aí você bebe água, você fica com a barriga cheia, mas não passa a saciedade, te dá fome, tem energia, porque aquilo ali não é alimento. Né? Então, é impossível. É impossível para o não crente ter paz na sua alma, né? É bem desesperador, né, ouvir isso. E Sim. acho que fica aqui um convite também para você que está assistindo em casa, e aí você lembrou daquela sua amiga que não é cristã, aquele seu amigo que não é cristão, e começou a refletir como que a vida dele tem sido frenética nesse sentido, como ele tem buscado suprir carências com relacionamentos, com pessoas que não sejam Cristo. E talvez seja um momento para você compartilhar esse vídeo com ele, para você conversar sobre isso com ele, com ela, porque é um assunto muito bom, né? É algo que mexe com a gente, né? A questão emocional também, como que a gente toma outras atitudes, que nem a Lari falou sobre você chegar em casa e assistir filme romântico e ficar analisando todos os casais que estão ao seu redor. Isso é uma Focando no que realidade. você acha que te falta, né? Porque a gente acha que falta aquilo, e quando a gente alcança, a gente vai achar outra carência, né? A gente vai achar que... A gente não pode esquecer que Deus se compromete a suprir as nossas necessidades, né? E não aquilo que a gente quer e que a gente acha que precisa. Então, se a gente não tem, eu gosto muito dessa frase, se você não tem, você não precisa. Então, a gente precisa avaliar aquilo que a gente tem desejado, que tem tirado a nossa paz, que tem tirado o nosso contentamento, a nossa alegria, muitas vezes, e ver por que Cristo não está preenchendo isso. Se a gente entende que esse amor que a gente quer das pessoas, Deus já nos dá, né? A gente estava falando disso agora há pouco, né? Que o amor de Cristo por nós, ele
ele tem que ser suficiente. A gente tem que lembrar que se ninguém mais no mundo nos ama, né? A Bíblia tem versículos claros sobre isso, né? Se sua mãe te abandonar, Deus nunca vai te abandonar. Né? Então, a gente precisa focar nessas verdades e para que isso preencha nosso coração de alegria e que a gente viva com essa certeza desse amor e que a gente não perca a nossa identidade olhando ao nosso redor e pensando que a gente não é igual a tal pessoa ou não somos parecidos com determinadas histórias de outras pessoas para encontrar nossa identidade. Né? É verdade. Lari, teve uma pergunta que agora me veio à cabeça com tudo isso que a Pá falou, você falou. Teve uma pergunta, não, um post das respostas da enquete lá do Instagram, que uma pessoa falou que ela precisa de Deus e da família. De resto, ela consegue viver sem, né? Deus é. Só que, assim, não é meio estranho falar Deus é alguma coisa? Eu não sei se... Porque, assim, na prática, a gente sente que precisa, né? Sim. A gente tem esse tom de necessidade da família. Eu sinto também, né? Imaginar a gente sem nossos pais, nossos filhos, esposo, enfim... É bem complicado, né? A gente sofre só de imaginar. Mas é, de fato, uma carência necessária? É como eu tinha falado, né? Que nós vamos passar por situações de sofrimento. Nós temos as coisas que nós amamos, né? A família. Sou casada, tenho meu marido. Se meu marido morrer, eu vou ficar muito triste, vou ficar triste por muito tempo, né? Mas a questão é, como é essa tristeza? Porque tristeza não é pecado. A tristeza profunda, ela pode não ser pecado. Quando é que ela vira pecado? Quando é uma tristeza sem esperança, que é o desespero. É quando, nossa, se meu marido morrer, eu vou me matar, porque a vida não vai fazer sentido. Então, é como você também tinha comentado, que a linha é tênue entre a tristeza, que não é pecado, e aí a tristeza que já virou pecado. Porque quando chega nesse ponto de, meu marido morreu, eu vou me matar, então eu estou pecando por amor a algo que não é o meu Deus, né? Tá? Acabar com a minha vida porque eu perdi alguém que eu amo muito. Mais uma vez, eu vou sofrer muito, vai doer profundamente. Tem dores que dessa vida não vão sarar. Uma mãe que perde um filho, que é algo completamente não natural, né? A ordem da vida é o contrário. Então, às vezes, é uma dor que a pessoa vai ter para o resto da vida. Mas se ela tiver o Espírito Santo habitando, tiver Cristo, é uma dor com esperança de que um dia ela vai viver com Cristo e em um momento, um local onde não vai ter mais dor e não vai ter mais sofrimento. Acho que essa é a chave, né? De você ter esperança, né? No final de todo aconselhamento, a gente tem aqui o programa de aconselhamento bíblico, o Diário de Eva acaba misturando bastante o aconselhamento, porque são assuntos bíblicos, né? São assuntos que a gente tem que tratar biblicamente. Então, sempre a gente tem que dar essa esperança, né? Porque a pessoa pode ter passado por N coisas, ela pode estar passando por uma fase, um processo de despir e revestir que está machucando, que está doendo, e dar esperança é aquele sopro bom, né? Aquele alívio do próprio Deus para a gente poder olhar para a eternidade e não fixar nas dores aqui da terra, né? Ter um pouquinho do céu ainda aqui nessa terra, no corpo carnal e assim, lidar com isso é um pouco difícil quando a pessoa não tem perspectiva de eternidade, né? Sim. Essa é a nossa esperança maior, né? Se a gente ficar focando nas esperanças terrenas, né? Naquilo que, mas um dia sim eu vou me casar, tenho certeza disso, e fica focado nisso, como se essa fosse a solução. Não, um dia eu vou ter netos, um dia eu vou ter filhos, um dia... e você esquecer da eternidade, você vai ficar sempre cobrindo um buraco com, né, de areia com água, né? Vai ficar tipo um buraco sem fundo, né? Você vai ter aquele momento de alegria, assim, momentâneo. Não, então daqui
10 anos vai dar tudo certo para mim. Não é E disso quando que não a dá, gente né? A fala. frustração. Exatamente. Na verdade, a nossa promessa maior é com a eternidade. E essa é a certeza de que se tudo aqui der errado, nada vai nos separar do amor de Cristo e a gente vai viver com Ele eternamente, sabe? A nossa perspectiva precisa mudar. Né? E aí a gente consegue lidar com as pessoas de forma saudável, né? De forma abençoadora, tanto para elas quanto para a gente. Não ser um sanguessuga e também não ser hiperdependente de alguém que não vai sanar as suas necessidades, porque só Deus Não pode vai. suprir isso, né? Porque é pecador lidando com pecador. Aí não dá, né? Não dá para tapar o buraco. Sim. Lari, uma pergunta que me veio à cabeça. Eu tô cheia das perguntas hoje, você que lute. Fugiu do roteiro. Porque, assim, falando disso, da perspectiva, das frustrações, quais são as piores consequências que não tratar a carência pode trazer para a gente? É essa história do passarinho, de fazer um ninho na nossa cabeça. Qual é as consequências que isso pode trazer para a nossa vida espiritual, nossa vida pessoal e relacional, tudo? Eu entendo que a pior consequência é o que a Bíblia diz, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? E aí, quando a gente enxerga esse rótulo da carência, qual é o conteúdo que tem dentro, nós estamos falando de pecados. Então, a maior consequência da gente não lidar com a carência, com os pecados da carência, é o afastamento de Deus, né? A gente se afasta de Deus. E deixar de ter comunhão com Deus é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque qualquer desafio, qualquer problema que nós tenhamos, se nós temos a comunhão com o Senhor, nós temos aquela alegria que excede o entendimento, né? A paz que excede o entendimento. Porque nós conseguimos ter paz mesmo diante de situações, humanamente falando, terríveis. Lari, me veio uma pergunta aqui que eu acho que a gente não colocou no roteiro, mas pensei aqui na situação contrária. Que conselho você dá para a pessoa que sofre em conviver com uma pessoa carente, uma pessoa que é sempre cobrada? Às vezes tem uma mãe super protetora, um namorado, uma namorada, um amigo que está sempre cobrando. Que conselho você dá para essa pessoa em como ela lida com esse carente, como ela coloca os limites? É um desafio. Uma pessoa Lembrei de algumas situações. que, compartilhando essa luta, ela dizendo que o marido é desse jeito, não deixa ela fazer nada, aí não deixa ela fazer nada, que ele quer controlar. E aí é a mesma situação. Se nós estamos falando de uma pessoa cristã, é um pecado. Então, o que a gente faz com o pecado? Tem duas opções. Ou eu cubro em amor, né? Eu finjo que não está acontecendo nada, deixo para lá. Ou então eu preciso lidar com isso. Se alguém for surpreendido em alguma falta, Gálatas vai dizer, as coisas espirituais corrigem com o espírito de brandura. E cuidado para que você também não seja tentado. Então, eu vou precisar conversar com essa pessoa de uma forma amorosa, de uma forma mansa, mas eu vou precisar ajudá-la a enxergar que aquilo é um pecado. E aí depende de como, aí mais uma vez, depende de como está se manifestando a carência, eu vou precisar conversar com ela e explicar, olha, fulano, eu percebo que você eu não posso nem conversar com as minhas amigas, que você acha ruim, você depois fica com uma cara feia para mim. Né? O que te incomoda? O que você pensa? O que você acha que vai acontecer? Mas eu preciso lidar, eu preciso conversar com aquela pessoa e ajudar ela a enxergar aquilo ali. Eu preciso ajudar aquela pessoa a crescer e largar aquele pecado, porque aí ela está pecando também. Tudo isso tem que ser regado a muita oração. Jesus disse em João 5 que sem ele nós não podemos fazer nada. E essa é a maior verdade. Sem Jesus, Exato. não somos capazes nem de lidar com a nossa carência, nem de ajudar os outros. Então nós somos dependentes do Senhor. Então, muita oração, pedindo sabedoria, né? Porque dentro dessa questão, existem várias formas de se manifestar, né? Pode ser no casamento,
mãe, filho, pode ser com amizade. Então, depende da maneira que está se manifestando, nós vamos precisar de muita sabedoria do Senhor para abordar, para ajudar aquela pessoa a crescer. Mas a gente precisa fazer isso. É pecado. Exato. Isso já me lembrou uma coisa já. Já vou fazer um apelo aqui para você que está em casa. Eu sou a pessoa dos apelos aqui. Porque assim, a Lari acabou de falar que é para você que está lidando com uma pessoa carente, exortar em amor, né, com espírito de brandura e tal. Aí você se pergunta, como que eu faço isso? Aí você tem que estar aqui semana que vem. Porque a Marcele vai falar sobre como falar a verdade em amor. Aí, Já virou uma série, já já. virou uma série já de mulheres de Deus aqui, ó, falando para você, mulheres que estão sendo lapidadas pelo Espírito Santo. Olha que bonito, lapidadas. Que bonito. E aí elas vão falar aqui sobre coisas bíblicas. A Lari falou hoje sobre carência. Aí você está se perguntando como que você vai falar para sua amiga carente que ela tem que deixar de ser carente. Você tem que falar em amor, né? Tem que falar. Eu tenho que aprender isso. Eu já vou estar aqui assistindo o Diário de Eva semana que Já vem. vai com 2 pés no peito? Não, calma, senhora. A nossa mania de dar um soco ungido na pessoa, não tá certo. Tem que cuidar bonitinho. Tem que falar bonitinho, que nem a Larissa, ela tem paciência com a gente. Ela não briga com a gente ao vivo e nem no backstage. As mensagens dela sempre é muito fofa. A gente fala um monte de coisa pra ela, faz pergunta fora de hora e ela tá aqui, sempre com a gente, sempre tratando bem, falando a verdade em amor. Então aqui a gente já tem a prática. Lari, assim, foi muito bom. Eu espero que você aí de casa tenha aproveitado muito, né, Pá? A gente também já estava aqui conversando antes, trocou uma ideia. E eu quero que você deixe uma mensagem final. Você tem mais uma pergunta, Pá? Não. Foram Se você aí de casa tem mais alguma pergunta, a Larissa ela tá aqui todo mês com a gente. Então você pode aproveitar, Larissa, que nem a gente suga ela, você pode sugar ela também. Aproveitar e tá todo mês aqui com A gente é só um canal. A gente suga junto. Mas aí você segue ela no Instagram lá. Ela tem um livro, Mulheres e Sexo. É fenomenal esse tema. A gente pode falar só sobre ele num Diário de Eva. Aí, ó, fica o convite. Larissa, não me mata. Importante. Então, sua mensagem final aqui pra gente sobre esse tema. Eu quero deixar a esperança, né, que nós temos. Nós falamos muito sobre pecado e o quanto nós somos pecadores, né? Mas a Bíblia fala muito da esperança que nós temos em Cristo, que o Senhor nos oferece. Eu lembrei de um trecho aqui curtinho, Isaías, que Deus fala o seguinte, falando ao povo de Israel, mas mostra a misericórdia dele. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, essa ideia de que o Senhor está de braços abertos, né? A gente às vezes acha que porque a gente é tão pecador, o Senhor está assim de braço cruzado, cara feia pra gente, o dedo no nosso nariz, mas não é isso. Ele está falando, vem aqui, vamos discutir, eu sei que você está todo sujo, que você é pecador, eu conheço, aliás, eu sei mais do que você, porque eu conheço o seu coração. Mas vamos conversar, que eu vou resolver isso daí, eu vou te colocar de molho ali no Vanish, você vai sair. Muito bom. Podemos nos achegar ao Senhor, que Ele pode sarar o nosso coração. Amém. É isso. Eu acho que já tô sentindo meu coração quentinho. Sim. Dá uma paz, né? A gente começa o programa já. O que é carência? A gente começa a identificar vários pontos na nossa vida que A gente já começa pensando, eu não sou essa pessoa. E de repente termina Termina aqui. Ai, destruída. aí destruída, aí Larissa, não, tem esperança. Deus vai passar você no Vênus. E aí, Vênus espiritual. Eu adorei esse termo. Vou usar em todos os programas, gente. Sejam passados no Vênus de Deus. Daqui a pouco tem que cobrar, né? Fica aí, Vênus, é o patrocínio, né? Pá, vamos dar tchau pra ela, né? Então, infelizmente. Obrigada, Sempre Lari. Foi muito bom a sua presença. Sempre é, né? Sempre é. Então, é bom pessoas assim que estão sempre com a gente, caminhando a jornada de Cristo com a gente. Eu amo você, Larissa. Fica aqui no nosso coração. Obrigado, Lari. Um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Beijos. Tchauzinho. Gente, nossa, tá muito bom.
Programa ótimo. Nossa, a gente já tá aqui, ó, na cadeira assim, ó. Sim. Mas vamos lá. Tem bastante coisa ainda para falar. Calma. A gente tem aqui o tema da semana que vem, que a gente já falou, falando a verdade em amor. Então, se você já pensou aqui, gente, eu preciso falar sobre isso, preciso entender mais sobre isso, precisa de recomendação de leitura para isso. Então, você já fica esperta aí, já marca no seu calendário. Quarta-feira que vem. E é um programa muito importante, porque se tem uma coisa que a gente incentiva muito aqui, no programa de aconselhamento também, é a comunicação limpa e bíblica, né? A gente precisa aprender a se comunicar com as pessoas, a gente precisa aprender a falar a verdade, a gente peca muito nesse sentido. Então, que a gente não perca o programa da semana que vem, que vai ser Exato. muito bom. Gente, é muito bom. E assim, não é que a gente... Ai, a banca deles é muito bom para escolher tema. Não. É porque a gente tem tanto pecado que a gente quer resolver junto com vocês. Exatamente. A gente traz para cá os nossos problemas pessoais. Tá, Avaliem a nossa vida. Nosso roteiro tá todo rabiscado, porque a gente anota tudo aqui para aplicar depois. Exatamente. Então, eu espero que... Ó, se você tem alguma dúvida, se você quer dar sugestões de temas que você acha interessante, quando o vídeo sair na íntegra, eu vou dar aqui uma dica para vocês. A dica, não é a dica do dia ainda, mas é uma dica. Quando o vídeo sair na íntegra, você coloca lá nos comentários lá embaixo. Não vai ter chat, né? Para você ficar comentando, porque não vai estar ao vivo. Mas aí você comenta lá nos comentários lá embaixo as suas dicas, as colocações que você quer fazer, o que você achou interessante, as passagens que você gostou. Enfim, você pode conversar com a gente, que a gente é super aberto, né, Pá? Sim. E obrigada a vocês que participaram. Olha, várias pessoas participando. A Wanda participou bastante, a Jussara, a Cristiane, a Analice, a Delva, todo mundo aqui compartilhando das dificuldades com a gente. Continuem participando, porque é muito bom a gente poder acompanhar vocês pelo chat também. A Wanda falou aqui que foi muito bom ter a Larissa no Manhã EPP. Então, se você ficou curioso, tipo, o que a Larissa foi fazendo no Manhã EPP, você vai lá, coloca Manhã EPP, Autoconhecimento Larissa Ferraro, na nossa página, e vai ter lá. Ela falou sobre autoconhecimento, foi uma entrevista muito legal. A Lídia e o Pedro falaram lá com ela. E aí ela tá em tudo aqui, né? Porque gente boa, a gente convida para tudo. E se você gostou, lembrou daquele seu amigo carente, já compartilha com ele o vídeo, como quem não quer nada. É incrível como os temas se batem, né? Autoconhecimento, carência, falando a verdade, amor. Você já trata um combo aí de pecados e já fica aí no Vênus de Deus, que eu não vou parar de falar isso, eu já falei. Até eles virem pagar. Até eles patrocinarem. Até eles patrocinarem o programa. Gente, foi muito bom os comentários. A Michael, acho que é isso que fala, Michael, colocou: a carência excessiva pode nos deixar dependente das outras pessoas por toda a vida. Sim. Gente, é muito louco isso, né? É por toda a vida, que às vezes você pode passar 80 anos da sua vida dependendo de alguém, 50 anos da sua vida. Eu já vi casos assim de esposas super carentes, de tipo viverem em prol do marido, não que não tenha que servir, isso é outro assunto, mas de Deus deixar de ser o centro, né? Às vezes a pessoa não tem uma vida própria, não pensa por si só, ela não consegue, às vezes, nem ter um relacionamento direto com Deus se não tiver outra pessoa do lado. Isso é bem difícil. Né? E, de fato, se imaginar sem a outra pessoa é desesperador, porque ela não tem uma vida, não tem uma identidade. Exato. Então é difícil. Nossa, não ter identidade é pesadíssimo. Sim. Mas vamos lá, hoje a gente tem o quadro final, que já está acabando o programa, você já deve estar chorando aí, mas calma, tem mais um quadro. Sim. Qual que é o quadro? Dica do dia. Dica do dia, não podia faltar a dica do dia. Roda a vinheta. A nossa dica, na verdade, a gente já falou desse livro muitas vezes, inclusive no programa sobre namoro que a gente fez com o Léo Campanha. Busque lá se você não assistiu. Mas já que a gente está falando de relacionamentos, esse livro aqui é muito bom, é super indicado, porque ele faz você repensar a visão que o mundo traz sobre namoro e relacionamento de forma geral. Ele vai falar sobre sexo, namoro e relacionamentos, já é o nome do livro, né? Mas ele começa falando sobre como a nossa visão sobre o sexo é errada e como Deus tem um plano incrível
para o sexo dentro do casamento, mas ele traz uma base bíblica incrível e faz a gente repensar tudo isso que a gente tem visto no mundo e no que diz respeito ao relacionamento e faz a gente repensar em formas mais saudáveis de se relacionar, mais saudáveis e bíblicas, né? De se relacionar com outras pessoas nessa área romântica. Você que é pai, mãe e quer orientar os seus filhos, você que é adolescente e quer ler por conta própria, jovem, pessoas que estão ali começando um relacionamento, vale muito a pena. Livre Então, para todos os públicos, né? Sexo, Namoro e Relacionamentos, do Gerald Hiestand e J.S. Thomas. Vale a pena. Vale a pena a gente comprar. Editora Monergismo. E aqui, já deixando o ensejo, porque a gente não faz só a dica de leitura com tema, né? A gente está aqui falando sobre várias coisas. Mas esse livro ainda vai falar sobre carência num tópico, né? Ele vai falar Sim. sobre sensação de compromisso, idolatria. Então é bem interessante, é bem amplo, bem profundo, você vai gostar. Sim, a carência pode fazer você abrir mão dos seus valores para você não perder a outra pessoa. Exatamente. Quando a gente fala de sexo, quantas meninas não sabem que sexo fora do casamento é pecado, mas ainda assim caem nesse sentido para não perder um namorado, às vezes. Exato. Então, prestem atenção. Presta atenção, reflita e depois você conta aqui pra gente. A gente fica por aqui e o Diário de Eva acabou. Acabou. Beijo. Até mais.